capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel nenhum sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. O título do nosso sermão de hoje: Você, um poderoso guerreiro. Note que a versão NVI e a versão Almeida Corrigida e Fiel, quando começa esse texto, diz assim: fizeram os filhos de Israel novamente o que era mal aos olhos do Senhor. O livro de Juízes, irmãos, nós poderíamos apelidá-lo de um livro da montanha-russa espiritual, ou da gangorra espiritual, porque o livro relata altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Era o povo pecando, pedindo ajuda a Deus por causa do castigo que vinha, e Deus mandando a libertação. Aí o povo voltava para Deus, daqui a pouco estava pecando de novo, o castigo vinha, Deus mandava o libertador, porque eles clamavam, e eles voltavam para Deus, daqui a pouco estavam o quê? Pecando novamente. O livro de Juízes é um livro de ciclos, e é interessante esse livro estar na Bíblia, porque muitas vezes nós também somos assim. Estamos nos nossos altos e baixos. O ciclo da obediência e da desobediência no livro de Juízes aconteceu por uma razão, que está descrita em Juízes 1:19, quando o narrador começa a dizer que depois que Josué morreu, eles consultaram a Deus, perguntando assim: quem deve ir primeiro combater? Deus falou: a tribo de Judá. E eles foram, e a Bíblia declara que eles ganharam todas as campanhas, mas de repente, mesmo o Senhor estando com eles, eles resolveram não derrotar os moradores dos vales, porque eles tinham carros de guerra. Eles resolveram tolerar, e a partir daí o mau exemplo se propagou, e a tribo de Benjamim tolerou, e a tribo de Zebulon tolerou, Naftali tolerou, e foram tolerando, de maneiras que o próprio Deus falou: olha, já que vocês toleraram, isso vai ser um problema sério na vida de vocês. Repare, eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, que no versículo 7 deste capítulo 6, diz assim: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Olha que coisa interessante, irmão. Se você olhar a história anterior de Otoniel, ou Otiniel, de Eude, de Débora e Baraque, todas as vezes que o povo estava na opressão, sofrendo, Deus levantava um juiz. Agora, nesse episódio, Deus não levanta um juiz, Deus levantou primeiro um profeta. Vocês sabem por quê, irmãos? Porque eles estavam precisando
antes da salvação de ouvir um sermão. Quem sabe hoje nós estamos aqui nesta igreja procurando salvação, mas Deus primeiramente quer nos dar um sermão. Esse profeta chegou para ensinar o seguinte: olha, antes de você ser liberto do seu problema, você tem que ser liberto do seu pecado, porque os israelitas não sentiam arrependimento, eles apenas sentiam remorso. De fato, a Bíblia declara em 2 Coríntios capítulo 2, verso 10, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A Bíblia declara que existem dois tipos de tristeza: uma tristeza horizontal e uma tristeza vertical. A tristeza horizontal nós chamamos de remorso. O remorso está centrado em quem? No homem. Está centrado na sua dor, nas consequências que você adquiriu por causa do seu pecado, nos problemas que estão te afligindo, e por isso você corre para Deus, para que Ele solucione o seu problema. Arrependimento, irmãos, tem a ver com Deus. Arrependimento tem a ver com o que Deus está sentindo depois que eu pequei. Arrependimento é uma preocupação do ser humano em saber como é que Deus está, como é que o reino do céu está depois que eu errei. Salmo 51, 11 diz assim: Senhor, não me expulses da sua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Quando Davi cometeu o seu pecado, ele estava arrependido. Por quê? Porque ele agora estava triste, entristecia Deus. Será que Deus vai me expulsar da sua presença? Será que Deus vai deixar de ser meu amigo? Será que eu não vou poder mais ouvir a voz de Deus? Davi estava preocupado com Deus, com o relacionamento dele com Deus. Ele não estava preocupado com as consequências que viriam. Tanto é que quando o seu filho morreu, depois de ele ter orado tantos dias, rasgado as vestes, colocado saco de cinza sobre a cabeça, o filho morreu, mas Davi não se revoltou. A Bíblia diz que ele foi para o templo e adorou o Senhor. O arrependimento tem a ver com Deus. Aquele povo não estava arrependido. E o principal problema daquela geração de juízes era a idolatria. Se nós vivemos entre nossos lapsos, atoleiros, quedas, sempre no mesmo problema, sempre no mesmo pecado, sempre no mesmo erro, nós devemos tomar cuidado, porque corremos o risco de não estar nos arrependendo. Estamos apenas pedindo ajuda para Deus, para resolver as consequências daquilo que semeamos. Não estamos na intenção de mudar. João Batista, quando pregava, ele dizia assim: produzir, pois, fruto de arrependimento. Não é de arrependimento e depois arrependimento e depois arrependimento. Porque, infelizmente, existem pessoas que dizem seguir a Deus, mas pedem arrependimento planejando o próximo pecado. Isso não é arrependimento. Aquela nação vivia atrás de ídolos da terra. E o que é um ídolo? Será que a idolatria é um problema que ficou lá no passado, há 4.000 anos atrás? Ou a idolatria é um problema atual? Primeiro, eu queria que você refletisse que um Deus é aquele ou aquilo que você elegeu como essencial para a sua vida. Aquilo ou aquele que você elege como essencial, que você não pode se desfazer, você tem que estar o tempo todo com ele. Esse é o seu Deus. Idolatria é coração dividido. Vocês sabem por quê? Às vezes
lemos as histórias bíblicas e a gente acha que o povo adorava os deuses da terra e haviam se esquecido de Deus. Não, eles adoravam os dois. Eles queriam as duas coisas. Coração dividido. E é por isso que a Bíblia compara muitas vezes a idolatria com adultério. O que é adultério espiritual? O que é adultério? Adultério é o quê? É coração dividido. É um homem que quer ficar com duas mulheres ao mesmo tempo, ou uma mulher com dois homens ao mesmo tempo. A Bíblia muitas vezes usa a idolatria com um termo pior, que é a prostituição. Eu não quero ficar com duas, eu quero ficar com muitas. Todas as vezes que temos coração dividido, corremos o risco de estarmos idolatrando. E aí eu lembro de um problema muito atual, em que eu sou muito insistente em dizer: eu acho que o novo ídolo moderno chama-se smartphone. Ué, mas que loucura é essa? Repare que nós estamos vivendo numa geração que não consegue mais adorar a Deus sem pegar no celular, ao mesmo tempo. Como é difícil para alguns passar alguns minutos dentro de uma igreja sem ver o que está acontecendo em suas redes sociais. Estamos divididos. Isso é idolatria. Idolatria, sabe o que é mais, irmãos? É relação de troca. Quando nós procuramos a Deus apenas por causa de seus benefícios e em troca oferecemos para Ele alguma coisa, como era no passado. A pessoa tinha um ídolo, um poste ídolo, uma estátua, ele ia lá, colocava uma oferta ali, não é? Mas ele colocava aquela oferta por quê? Porque ele queria alguma coisa em troca. Todas as vezes que nós nos relacionamos com o nosso Deus numa relação de troca, estamos transformando Deus num ídolo. E pior, idolatria é antropomorfismo, palavra difícil para dizer o quê? Estamos projetando em Deus a nossa própria personalidade, de maneiras que eu começo a achar que Deus gosta apenas daquilo que eu gosto. Se eu sou vingativo, eu acho que Deus também é. Se eu sou um camarada que passa o pano quente em todas as situações, eu acho que Deus é assim também. De maneira que Deus só gosta das músicas que eu gosto, Deus só gosta do estilo de culto que eu aprecio, e eu estou fazendo sem refletir. Deus, a minha imagem e semelhança, quando a Bíblia diz que é exatamente o quê? O contrário. Uma vez eu vi um post na internet, um navio, parecia o Titanic afundando, e um dedão assim, ó, empurrando ele para baixo, e a pessoa escreveu embaixo a seguinte frase: o construtor deste navio disse que nem Deus o afundava. Olha o que aconteceu. Eu fiquei pensando, será que Deus realmente ia afundar um navio com milhares de pessoas porque um engenheiro falou que o navio não afundava? Quem coloca um tipo de coisa dessa como uma pregação pública acha que Deus raciocina igual a ele, né? Será que Deus ia mesmo afundar um navio por causa de um engenheiro que falou isso? Às vezes nós estamos, irmãos, projetando uma imagem de Deus para aqueles que não conhecem, que os afastam de Deus. Porque muitas pessoas aí fora não têm percepção espiritual como você e eu, e quando se fala em Deus, eles olham para nós. E quando eles olham para nós, eles dizem assim: se Deus é desse jeito, eu não quero, prefiro ser ateu. Idolatria, irmãos, também é controle. Aquelas pessoas faziam as suas oferendas para controlar Deus, o seu Deus. Olha, você tem que fazer isso agora, porque eu já fiz isso.
E muitas vezes nós estamos oferecendo nosso serviço religioso simplesmente como um controle espiritual. Olha, minha função é ir fim de semana, no meu dia de culto, lá na igreja, eu vou, faço o que tenho que fazer, acabou aquele período, troco minha roupa, vou viver a minha vida. Olha, eu já fiz a minha parte, vê se você faz a sua. Esse é o veneno da idolatria. Mas Deus é tão amoroso que Ele oferece graça antes do arrependimento. Paulo já dizia isso em Romanos 5,8, quando ele diz assim: mas Deus demonstra o seu amor para conosco, porque Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos o quê? Deus não começa a nos salvar porque nos arrependemos. Nós nos arrependemos porque Ele começou a nos... Aquele povo não estava arrependido nada, mas mesmo assim a Bíblia declara o quê? Verso 12, acompanha aí. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E respondeu-lhe Gideão: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, ó Senhor, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Irmãos, é impressionante como o nosso Deus é graça pura, né? O povo não tinha se arrependido nada, eles estavam lá divididinhos com seus ídolos, clamando a ajuda de Deus, mas escondidinho, acendendo uma velhinha para Baal. E Deus, na sua misericórdia, envia o seu anjo. É claro, eu acredito que essa expressão anjo do Senhor seja uma teofania, um aparecimento de Deus, porque esse anjo aqui não era um anjo. Ele aceitou a adoração, foi chamado de Senhor, foi adorado, inclusive. Creio eu que é uma manifestação de Jesus Cristo antes da sua encarnação definitiva. E ele se senta ali e vê um camarada chamado Gideão. Gideão estava num tanque de amassar uva, mas a Bíblia diz que ele não estava amassando uva nenhuma, ele estava malhando o quê? Trigo. O que isso mostra para vocês? Ele estava fugindo do ataque midianita. Os midianitas, ao contrário dos outros povos que vieram antes, eles não queriam domínio político, eles eram expoliadores. Eles vinham, roubavam tudo que você tinha, quando acabava tudo eles iam embora. Eles não queriam dominar, matavam o povo de fome. E aí o povo começou a construir caverna aqui, cova ali, esconder a comida. Gideão, então, sabendo que não era época de uva, o que ele fez? Pegou o triguinho dele, foi lá para o malhar escondido. O anjo sentou perto dele e falou assim: o Senhor é contigo. Eu gosto da expressão da Nova Versão Internacional, que diz assim: o Senhor é contigo, guerreiro poderoso. Sabe-se lá o que estava passando na cabeça do Gideão, né? Malhando aquele triguinho ali. O anjo... Isso é uma prova viva de que Deus tem senso de humor, né? O Senhor é contigo, guerreiro poderoso. Ele falou: eu poderoso? O senhor deve estar brincando. Que poderoso? E diz uma coisa: se o Senhor é comigo, olha aqui minha situação, eu estou malhando trigo escondido, como é que o Senhor é comigo? Cadê as histórias que os nossos pais nos contavam? Gideão tinha cometido alguns erros ali, já na sua primeira fala, né? É um erro que nós cometemos também, irmãos. A gente associa problema com abandono de Deus. A gente passa por um problema, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Deus me abandonou. A gente não para pensar por que eu estou passando por aquele problema. A gente não para pensar para que eu estou passando aquele problema. Simplesmente a coisa ficou ruim, primeiro pensamento que invade: Deus me abandonou. É interessante que a Bíblia narra aquela sequência de desgraça que José passou, e toda vez fala assim: e o Senhor era com José. José estava sendo preso.
Aí José vai lá, traído, e o Senhor era com José. E o homem esqueceu de contar o sonho para o faraó, e o Senhor era com José. Você fica, mas como é que o Senhor é com José nessa situação, meu pai? É esse o problema de Gideão. O segundo problema é que Gideão pensou assim: Deus, o Senhor tem que resolver tudo. Quando Deus, na verdade, estava dizendo assim: não, eu quero é capacitar você para resolver. É fácil querer que Deus resolva tudo, não é, irmãos? Deus estava ali falando assim: não, eu quero capacitar você. E a terceira coisa que o texto deixa bem claro é que a religião de Gideão se baseava na religião dos seus pais. Eu ouvi o Fernando fazendo aqui um pedido pelas famílias, para que nós fizéssemos de nossos filhos ter uma experiência com Deus diária. A maior luta que nós temos, irmãos, é que nossos filhos tenham a sua experiência própria. Gideão vivia das histórias dos antepassados. Os antepassados contavam um monte de coisa, mas não acontece nada disso na minha vida. Contavam que o mar abriu, que choveu pão do céu, que o Rio Jordão abriu, mas eu não vejo nada. O que eu vejo é os midianitas comendo a minha comida. E ele também precisava se livrar de sua falsa modéstia, né? Porque Gideão fica assim: eu sou pequeno, minha tribo é pequena, minha família é humilde. Se você ler o verso 27, Gideão pegou servos, 10 servos, 2 servos do pai. Ora, quem tem 10 servos para pegar num grupo de servos, não deve ser tão pobre assim, né? O pai de Gideão, Joás, com certeza tinha falado para ele sobre Deus, sobre a libertação do Egito, sobre as 10 pragas que caíram, sobre o mar que abriu, sobre o pão que choveu do céu. Mas o pai dele tinha um altar de Baal dentro de casa, tinha um poste ídolo. Isso é a prova definitiva de que nós percebemos que o contexto que se vivia naquela época era o quê? Não, eu acredito em Deus, mas por via das dúvidas, um altarzinho para Baal aqui não vai fazer mal a ninguém, né? Senhor, mande chuva. Está demorando muito, vamos pedir para acerar aqui, que de repente ela acelera esse processo. Corações divididos. A Bíblia é clara em dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Existe um comentário interessante que diz assim: os deuses não mudaram, pois a natureza humana não mudou. E esses deuses são o que a humanidade cria e recria para si mesma. Eu construo um Deus para que eu possa procurá-lo no momento da aflição, mas ao mesmo tempo eu não quero me submeter ao seu senhorio, eu quero estar no controle. Primeira missão de Gideão: antes de você atacar os inimigos externos, você tem que atacar os inimigos internos. Antes de ir atrás dos midianitas e dos povos do deserto, acaba com a idolatria dentro da sua casa. E aí Gideão pega agora uma porção de lã, coloca exposta no templo e pede uma prova para Deus. Às vezes, quando a gente lê essa história, nos inclinamos a achar que Gideão era meio abusado, né? O Senhor fez molhar só o pote de lã e deixar tudo seco. Ele espremeu e encheu um copo, mas ele não ficou satisfeito. Ele falou: Senhor, agora eu quero o contrário, eu quero tudo molhado e esse pote seco. Primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos: Gideão foi criado num contexto de idolatria. Gideão precisava de uma prova de que aquele Deus que falou com ele era mais poderoso do que aqueles deuses que ele convivia. Segunda coisa, Gideão não queria que fosse apenas uma coincidência. Muitas pessoas
usam as coincidências como sinais, né? Não, se o sol hoje amanhecer meio amarelado, é sinal de que as coisas vão dar certo na sua vida. Irmão, sol amarelado todo dia tem, né? Olha, quando a nuvem está nesse formato aqui, é um sinal de boa sorte. Mas aquele formato ali sempre tem, né? Volta e meia está aparecendo. Gideão não ficou satisfeito com isso. E a segunda coisa que a gente precisa entender é que Gideão não tinha Bíblia. Hoje você tem Bíblia. A revelação maior de Deus para nós, Jesus Cristo, está toda ela descrita onde? Na Bíblia que você tem, que é uma revelação de Deus. Gideão não tinha Bíblia. Gideão convivia com histórias de um Deus poderoso e ao mesmo tempo com ídolos. E Gideão pediu para edificar a sua fé. E Deus atende. Glórias a Deus por isso. E é por isso que a gente canta aqui, ó, em suas mãos eu sou pó. Deus sabe que você é pó. Deus sabia que Gideão era pó. Atendeu o Gideão na misericórdia, porque Deus é o que? Misericordioso. Gideão então reúne aquele grupo, 32.000 homens, se apresenta diante de Deus e Deus fala uma frase para ele, muito preocupante para quem vai para uma batalha, né? Vamos ler então aí, capítulo 7, versos 1 e 2. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Estive nessa fonte, irmãos, que privilégio, em janeiro desse ano, a fonte de Harode, onde Gideão deu de beber aos seus homens. Por incrível que pareça, estava um frio de lascar, mas a fonte é quente. Essa é a fonte de Harode, lá em Israel. Olha, bonito, né? Vocês veem, a água brota do solo, certo? E ela é morna, forma um riozinho, que foi o rio que Gideão deu de beber aos homens. Quando Deus disse para Gideão: tem muita gente com você. Uma das coisas que Deus queria dizer é o seguinte, ó, para depois vocês não ficarem dizendo que a vitória foi de vocês. Chega para esse povo e diz assim, ó, quem está com medo, pode ir embora. Por que isso, irmãos? Vou dizer uma coisa para vocês: um medroso no campo de batalha só serve para espalhar o pânico e medo. Muita gente foi com Gideão, mas não queria guerrear nada, estavam apavorados. Deus então liberou todos aqueles que estavam com medo. E a Bíblia diz então que 22.000 dos 32.000 foram embora. É óbvio que aquele povo, na hora da batalha, ia embora do mesmo jeito, né? Eles iam embora. Gideão ainda tem muita gente. Senhor, 10.000. Você vai nesse ribeiro de Harode aí e os homens vão beber água. Quem se abaixar, se ajoelhar, né? De repente pegar uma aguinha, botar na testa, molhar a nuca, esse você também pode o quê? Dispensar. Agora, quem beber a água como cão, eu imagino, deve ser o seguinte: o camarada entrou na água, ele pegava, não soltava a espada, né? Ele pegava um punhado de água assim, ó, e não tirava os olhos de onde estava o inimigo. A Bíblia não declara, mas nós
podemos entender que Deus queria pessoas que estivessem atentas. E quantos sobraram? Quantos sobraram? Quando nós reconhecemos que somos fracos, aí começamos a enxergar um Deus que é forte. A partir dali, Gideão tinha certeza que era milagre. 300 pessoas contra um grupamento que se dizia que era como a areia do mar, a areia da praia. A partir dali era o quê? Com 300. Milagre. O apóstolo Paulo diz: por isso me orgulho na minha fraqueza, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou. Às vezes um espinho na carne serve para isso, né? Para nos mostrar como nós dependemos de Deus. E Deus, logicamente, sabendo que Gideão é pó, fala para ele assim: Gideão, dá uma chegadinha lá no acampamento, e se você tiver com medo, leva o seu ajudante aí, o Pura, chega lá no acampamento, chega lá pertinho. Gideão se arriscou, e eis que ele escuta uma conversa, um homem falando para outro: tive um sonho muito esquisito, um pão de cevada vinha descendo, bateu na nossa barraca e derrubou. E o outro respondeu assim: só pode ser uma coisa, é a mão do Gideão que vem nos destruir. Irmãos, você sabe uma coisa? Deus estava mostrando para Gideão uma verdade muito poderosa para nós. Às vezes o seu problema não é tão grande como você pensa. Às vezes o seu inimigo não é tão forte como você pensa. Porque a Bíblia declara que quando Gideão escutou aquilo, ele voltou para o acampamento e ele era um outro líder. Ele agora chegou para o povo e falou: vamos levantar que nós vamos ganhar a guerra agora. Amém? Amém. Faltam líderes com o ânimo de Gideão, mas para isso você tem que se arriscar, tem que correr o risco. A estratégia da guerra pode ser humana, mas a vitória vem de Deus. Naquele momento Gideão já chegou com uma estratégia e falou: olha, somos 300, mas nós somos melhores do que eles. Somos 300, mas nós vamos derrotar. Eu fico só imaginando o povo: nós somos poucos, mas nós vamos acabar com aquilo ali. A estratégia vai ser a seguinte: cada um vai pegar um pote e uma tocha. Gideão, não vai sobrar mão para enfiar a mão na espada, não tem problema, deixa a espada na cintura. Um pote, uma tocha, ponha na cintura também uma trombeta. Nós vamos cercar o acampamento em 3 companhias. Quando eu quebrar o meu pote, vocês vão ver a minha tocha, e vocês vão quebrar os seus potes, e vocês vão gritar. Pensa aqui comigo: milhares de homens num acampamento no escuro. A Bíblia diz que Gideão foi atacar como bom estrategista na vigília da meia-noite, quando estavam trocando turno. Então, se você pensar que você tinha um exército, 1/3 tomando conta de guarda, 2/3 estavam dormindo, né? Da hora da troca do turno, o que acontece? 1/3 se levanta para render o 1/3 que estava de guarda. Então tem 2/3 acordados e 1/3 o quê? Dormindo. Você imagina que quando Gideão deu aquele berro, os 2/3 correram, 1/3 que levantou, viu aquele monte de gente correndo no escuro com espada na mão. O que a Bíblia diz que aconteceu, irmãos? A Bíblia declara que Gideão ficou em volta, eles se matavam. Gideão, ele anulou o fator numérico, ele anulou a vantagem
Os camelos deles agora viraram desvantagem, porque um monte de camelo atrapalhando a correr, até montar no camelo, e eles agora desesperados com aquilo, e já com o pavor que o próprio Deus tinha colocado, porque eles sabiam de um Gideão que viria com um exército, eles agora partem em retirada. E aí vem um outro fator muito interessante. 300 iniciaram o milagre, mas agora todos podem participar. Leia o verso 23 do capítulo 7. Então os homens de Israel e de Naphtali e de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Bará. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-se-lhe a passagem pelo Jordão até Bet-Bará. Está vendo, meu irmão? Eu quero concluir dizendo o seguinte: Deus enxergou um estrategista militar, aonde nós víamos um medroso malhando trigo num lugar que era para espremer uvas. Deus deu segurança para Gideão numa rocha aonde ele queimou o altar. Agora Deus coroa a sua vitória como um instrumento dele de maneira grandiosa. Leia comigo o verso 24. E prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na pedra de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram aos midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão, da além do Jordão. O fato foi tão emblemático que a Bíblia declara que um príncipe foi morto num lagar, aonde Gideão foi encontrado malhando trigo, dizendo que não era ninguém. O outro foi morto numa pedra, aonde o anjo se manifestou dizendo: eu estou com você. Saiba que alguns dos problemas que você tem podem parecer mais fortes que você, mas eles não são mais fortes que o Deus que você serve. Deus pode transformar aquilo que te envergonha hoje, que te humilha, aquilo que te dá medo, Deus pode transformar no instrumento da sua vitória. Você pode olhar hoje para o espelho, ver apenas uma pessoa simples. Você pode se olhar no espelho e ver uma pessoa de uma família humilde, de uma classe social desprezível, de um lugar medíocre, mas Deus pode estar saudando você nessa manhã. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Não existe montanha impossível de escalar, mas é preciso fé, crer no que não se vê, e não há um mar intransponível para você.